Antes que qualquer estrela brilhasse, antes mesmo que o tempo tivesse um nome, existia apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que não podemos sequer compreender, porque não havia mente para percebê-lo, nem olhos para ver, nem mundo para existir. Era um silêncio absoluto, eterno, sem direção ou propósito. Não havia passado, não havia futuro. Apenas a quietude primordial, a calma antes de todas as coisas. Então, de uma maneira abrupta, inimaginável, quase impossível de conceber, um instante infinitamente pequeno rompeu esse vazio. Uma faísca de existência brotou de um nada sem forma. O início de tudo. O Big Bang não foi uma explosão como as que conhecemos. Não havia um lugar para a explosão acontecer. Ele foi a própria criação do espaço, do tempo e das leis, que iriam moldar o universo para sempre. Em menos de um segundo, o cosmos se expandiu de uma forma tão colossal que superou toda a expansão dos bilhões de anos que se seguiriam. Uma expansão silenciosa, mas repleta de energia bruta e selvagem. As partículas fundamentais surgiram como notas dispersas de uma sinfonia recém-criada. Prótons, elétrons, neutrinos, pequenos blocos construtores que, muito mais tarde, dariam vida às estrelas, aos planetas, às galáxias e a tudo o que conhecemos. Por centenas de milhares de anos, o universo era um oceano quente, opaco e denso. Era um lugar caótico e sem forma, onde nada podia ser visto. A luz não conseguia viajar livremente. Ela batia e retornava, presa num mar turvo de matéria e energia. Mas o universo continuava a se expandir. E ao expandir, ele esfriava. E com esse resfriamento, veio a grande transformação. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, finalmente, as partículas encontraram estabilidade. Prótons capturaram elétrons, formando os primeiros átomos do universo: hidrogênio e hélio. Naquele momento, a luz, antes aprisionada, finalmente se libertou. Ela começou sua viagem eterna, cruzando o espaço requém-formado e deixando para trás a primeira fotografia da realidade. A radiação cósmica de fundo. Era o fim da escuridão absoluta. Mas era apenas o começo da criação. Por milhões de anos, o universo jovem permaneceu escuro e silencioso, como um imenso oceano vazio. Pequenas flutuações de densidade, minúsculas imperfeições, deixadas pelo Big Bang, começaram a atrair matéria pela força da gravidade. Pedaços do universo começaram a colapsar sobre si mesmos, lentamente, como se estivessem despertando de um sono profundo. Então, o primeiro sopro de luz. As primeiras estrelas do universo surgiram, gigantes, extremamente quentes, brilhando com uma intensidade que hoje seria inimaginável. Elas não viveram muito tempo, apenas alguns milhões de anos, mas seu papel foi fundamental. Suas explosões espetaculares espalharam pelo cosmos os elementos pesados que, um dia, se tornariam planetas, luas, oceanos, atmosferas e até mesmo a vida. Enquanto essas primeiras estrelas surgiam e morriam, algo muito maior começava a tomar forma. Regiões inteiras do cosmos se uniam, atraídas umas pelas outras, pela gravidade, que lentamente organizava o caos primordial. Começaram a aparecer estruturas colossais, aglomerados e superaglomerados de matéria. Os primeiros esboços das futuras galáxias. E entre esses grandes berços cósmicos, uma em especial estava sendo moldada. Imperceptível no início, tênue, quase insignificante diante de tantas outras gigantes, mas destinada a se tornar um dos lares mais complexos e fascinantes do universo. A Via Láctea não nasceu pronta. Ela foi esculpida ao longo de bilhões de anos, passo a passo, colisão após colisão, como uma obra de arte moldada pelas mãos invisíveis da gravidade. No início de tudo, há mais de 13 bilhões de anos,
Ela era apenas uma nuvem colossal de gás primordial. Imagine um redemoinho difuso de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples do universo, vagando pelo vazio recém-nascido. Essa nuvem girava lentamente, quase imperceptivelmente, mas a força incansável da gravidade a puxava para dentro, comprimindo-a pouco a pouco. Esse processo acendeu as primeiras brasas estelares, as luzes pioneiras, que dariam origem à nossa futura galáxia. Com o tempo, estrelas pequenas começaram a surgir. Eram instáveis, jovens, inquietas, mas suas luzes inauguravam um novo ciclo. Cada uma delas era um ponto de calor dentro de uma escuridão infinita. E conforme mais estrelas nasciam, mais gás era atraído para o centro, e mais o redemoinho se acelerava. Era como observar uma tempestade de luz crescendo em meio ao vazio cósmico. A Via Láctea, ainda em sua infância, era uma galáxia irregular, sem a forma majestosa que conhecemos hoje. Ela se expandia, capturava a matéria, absorvia pequenas protogaláxias que passavam perto demais. Cada encontro deixava cicatrizes, anéis de estrelas, fluxos que se estendiam como fios luminosos. Era um processo violento e, ao mesmo tempo, incrivelmente criativo. Porque no universo, a destruição é sempre também uma forma de transformação. No coração dessa massa crescente, algo extraordinário acontecia. Grandes nuvens de gás colapsavam com tanta força que formavam estrelas gigantescas, verdadeiras fornalhas nucleares. Elas eram tão quentes e massivas que viviam vidas muito curtas, apenas alguns milhões de anos. Quando morriam, explodiam em supernovas espetaculares, espalhando pelo espaço os elementos pesados que criaram em seus núcleos: oxigênio, carbono, silício, ferro. Os ingredientes fundamentais para a vida e para estruturas mais complexas. A cada explosão, o universo ficava um pouco mais rico. Esses elementos, forjados no caos das supernovas, se misturavam novamente ao gás primordial. Essa mistura daria origem às próximas gerações de estrelas. A Via Láctea estava se refinando, evoluindo, tornando-se mais complexa. Suas estrelas mais antigas, débeis e avermelhadas, foram empurradas para o Halo, uma esfera difusa que envolve a galáxia. As mais Rubens quentes e brilhantes se acomodaram no disco em formação. E quanto mais matéria girava, mais o disco se achatava, adquirindo lentamente o formato espiral que hoje conhecemos. Mas talvez o evento mais marcante na formação da nossa galáxia tenha ocorrido quando um enorme colapso de matéria no centro deu origem a algo misterioso e imensamente poderoso. Um buraco negro supermassivo. Ele emergiu como um coração oculto, pesado, silencioso, mas com uma influência gravitacional tão forte que passou a reger o movimento de todas as estrelas ao seu redor. Hoje, chamamos esse gigante adormecido de Sagitário A. Ele possui uma massa equivalente a mais de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. E mesmo assim, permanece invisível, escondido atrás de um véu de poeira e gás cósmico no coração da Via Láctea. Ao seu redor, estrelas orbitam como planetas em torno de um Sol, mas em velocidades alucinantes. Algumas viajam tão rápido que completam suas órbitas em poucas décadas. Um piscar de olhos em escala cósmica. Essas órbitas extremas são uma prova viva da força inimaginável que repousa no centro da nossa galáxia. Com o tempo, os braços espirais da Via Láctea começaram a se definir. Grandes ondas de densidade, como ondas sonoras gigantes, atravessaram o disco galáctico. Essas ondas comprimiam gás e o pó, dando origem a regiões de intensa formação estelar.
Foi assim que os braços, longos e elegantes, se tornaram as trilhas luminosas que serpenteiam no espaço, funcionando como verdadeiros berçários de estrelas. Nesses Bra, os sóis amarelos como o nosso se formaram, acompanhados por sistemas planetários em lenta construção. A Via Láctea, já madura, estendeu-se por cerca de 100 mil anos de metro. Era, e ainda é, um oceano cósmico, composto por centenas de bilhões de estrelas, cada uma com sua própria história, sua própria dança, sua própria vida. E no meio desse oceano, em um pequeno braço espiral conhecido como Braço de Órion, uma nuvem de gás e poeira começou a colapsar de maneira especial. Foi um colapso tranquilo, delicado, muito diferente dos grandes cataclismos do passado. O gás eúnio se aqueceu, e no coração dessa nuvem, uma estrela de brilho moderado e vida longa começou a despertar. Nascia o Sol, jovem e vibrante, envolto por um disco giratório de poeira e pequenos grãos, que refletiam sua luz como cristais suspensos no vazio. Ele não era especial no contexto da galáxia. Não era o maior, nem o mais brilhante. Era apenas mais um entre centenas de bilhões. Mas ao seu redor, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Esse disco de poeira, que girava calmamente, começou a se organizar. Pequenos fragmentos colidiam, grudavam, formavam blocos maiores, que colidiam de novo e de novo. No silêncio eterno, o universo construía mundos. Primeiro vieram pequenos corpos rochosos, depois blocos maiores, até que após milhões de anos de impactos, fusões e rearranjos, 4 planetas rochosos surgiram próximos ao Sol. Entre eles, um pequeno mundo azul, que por muito tempo foi apenas um deserto em formação. Mais longe, gigantes gasosos se consolidaram, puxando para si imensas quantidades de hidrogênio e hélio. Anéis se formaram em torno deles, luas surgiram, e sistemas complexos nasceram ao redor desses gigantes. Cada planeta tinha sua própria história, sua própria dança, sua própria quietude, mas nenhum deles seria como a Terra. A Terra, ainda jovem, era um planeta de fogo e caos. Sua superfície era coberta por mares de lava, e sua atmosfera densa e tóxica era um turbilhão de fumaça e tempestades violentas. Em algum momento desse período turbulento, acredita-se que um objeto colossal, talvez do tamanho de Marte, colidiu com ela. O impacto foi devastador, mas dessa destruição nasceu algo belo. A Lua, fragmentos ejetados, se reuniram no espaço e, atraídos pela gravidade, deram forma ao satélite que hoje ilumina as nossas noites. A Lua estabilizou a Terra, acalmou seus movimentos, reduziu sua oscilação e criou ritmos que, futuramente, seriam essenciais para a vida. Com o tempo, os mares de lava esfriaram, a crosta se formou e a chuva caiu pela primeira vez, preenchendo depressões e formando os oceanos primitivos. E nesses oceanos tranquilos, algo inimaginável aconteceu. Moléculas simples, unidas pelas circunstâncias perfeitas, tornaram-se complexas e então, vivas. A vida surgiu como um sussurro, pequena, invisível, presa à vastidão dos oceanos. Mas ela cresceu, evoluiu, se diversificou. Bactérias deram origem a células complexas. Células complexas formaram organismos, e esses organismos, com o tempo, se tornaram criaturas que caminharam, nadaram e voaram. E muito, muito tempo depois, entre árvores, savanas e eras glaciais, surgimos nós, seres capazes de olhar para o céu e perguntar: de onde viemos? Enquanto tudo isso acontecia em nosso pequeno planeta, a Via Láctea seguia seu movimento eterno. O Sol orbita o centro galáctico a uma velocidade impressionante, levando cerca de 225 milhões de anos
para completar um único giro. Civilizações inteiras poderiam surgir e desaparecer sem que o Sol se movesse significativamente em sua jornada cósmica. Por bilhões de anos, estrelas nasceram e morreram dentro da Via Láctea. Algumas viveram de forma calma, outras explodiram em supernovas intensas. Buracos negros se multiplicaram, sistemas estelares se reorganizaram. E tudo isso ocorreu enquanto nossa pequena estrela amarela queimava silenciosamente em um canto modesto de um vasto oceano cósmico. Nós humanos existimos há muito pouco tempo. Nosso surgimento é um piscar de olhos em comparação à idade da galáxia. Mas mesmo assim, desenvolvemos algo único: a consciência de olhar para o universo e tentar entendê-lo. Nossos ancestrais observavam o céu noturno sem saber o que viam. Para eles, as estrelas eram lanternas presas na abóbada celeste. Mas ao longo de milênios, aprendemos a decifrar o céu. Criamos histórias, mitos, constelações e pouco a pouco construímos a ciência que hoje nos permite compreender que somos parte de algo muito, muito maior. Enquanto buscávamos entender o céu, o universo continuava sua dança silenciosa. Estrelas jovens se formavam ao longo dos braços espirais da galáxia, enquanto estrelas antigas descansavam no reino galáctico. Nebulosas se expandiam como flores cósmicas. A Via Láctea era um organismo vivo, respirando em escalas de tempo tão vastas que nenhum ser vivo poderia testemunhar uma mudança completa. E ainda assim, ela mudava. Sempre. O futuro estava reservado para grandes encontros. E um deles se aproximava lentamente, como um visitante inevitável. O visitante inevitável tinha um nome: Andrômeda. Longe, muito longe no céu, ela parecia uma tímida mancha leitosa quando observada da Terra. Uma névoa distante, quase insignificante. Mas essa aparência simples escondia o que ela realmente era: uma galáxia imensa maior que a Via Láctea. Rica em estrelas antigas, jovens quasares, sistemas planetários, nuvens moleculares e fenômenos tão poderosos quanto os que moldaram nosso próprio lar cósmico. E, há bilhões de anos, ambas Via Láctea e Andrômeda estavam presas em um sutil enlace gravitacional. Lentamente, invisivelmente, se aproximavam. Não é por vontade, nem por um destino traçado, mas pela própria geometria do universo, pela curvatura do espaço-tempo, que as guia como dois gigantes atraídos um pelo outro. A cada milhão de anos, a distância diminuía, imperceptível para qualquer civilização que pudesse existir nesses mundos. Vidas inteiras nasciam e desapareciam, enquanto as galáxias davam passos lentos rumo ao encontro final. Imperceptível para qualquer civilização que pudesse existir nesses mundos. Vidas inteiras nasciam e desapareciam, enquanto as galáxias davam passos lentos rumo ao encontro final. Nada no universo acontece de forma abrupta. Colisões galácticas são bailes cósmicos de longa duração. Um espetáculo que se desenrola ao longo de bilhões de anos. E seria exatamente isso que aconteceria entre a Via Láctea e Andrômeda. Não uma explosão, mas uma dança. Um encontro, uma fusão. Mas muito antes desse evento, enquanto as duas galáxias seguiam seu curso, a Via Láctea continuava viva, formando novas estrelas em seu berçário mais conhecido, a nebulosa de Órion. Ali, enormes nuvens de gás hidrogênio colapsavam e criavam astros jovens e quentes. A luz dessas estrelas iluminava o espaço ao redor como tochas cósmicas, esculpindo cavernas, pilares e estruturas colossais em regiões que se estendiam por anos-luz.
Ao mesmo tempo, outras áreas da galáxia já estavam escuras e silenciosas. Lugares onde estrelas haviam vivido suas vidas inteiras e perecido, deixando para trás anãs brancas quietas, pulsares girando rapidamente e buracos negros solitários que vagavam pelas trevas. A Via Láctea era como uma cidade viva. Alguns bairros em crescimento, outros em decadência, outros completamente abandonados. Nosso Sol seguia sua viagem ao redor do centro galáctico, carregando seus planetas, suas luas, seus cometas e, muito mais tarde, seus observadores curiosos. A Terra girava, dava voltas ao redor do Sol, atravessava nuvens de poeira e regiões magnéticas da galáxia, afetando às vezes seu clima e talvez até sua evolução. Tudo se conectava. Enquanto isso, Andrômeda, igualmente viva, igualmente ativa, seguia sua própria jornada. Estrelas explodiam em supernovas. Berçários luminosos brilhavam em tons de rosa e roxo. Anéis de poeira rodavam como engrenagens gigantescas. Sua beleza, invisível a olho nu da Terra, escondia um poder inimaginável. E ambas se moviam, umas em direção às outras, lentamente, inevitavelmente. As primeiras distorções visuais só se tornariam perceptíveis para civilizações avançadas, muito mais tarde. As estrelas começariam a aparecer ligeiramente deslocadas. Alguns pontos luminosos no céu mudariam de posição ao longo de gerações, e Andrômeda, vista no céu noturno, se tornaria cada vez maior. Para os humanos, se ainda existirem quando isso acontecer, Andrômeda será um espetáculo magnífico. Primeiro, parecerá apenas uma mancha mais brilhante. Depois, ocupará parte considerável do céu. No auge da aproximação, sua espiral gigante será visível com clareza, como se o universo tivesse aberto uma janela para outro mundo. Os dois centros galácticos começarão a se perturbar. As nuvens de gás serão puxadas, arrancadas, distorcidas em longos filamentos. Estrelas serão lançadas para órbitas diferentes. Algumas serão expulsas para o espaço intergaláctico, condenadas a vagar sozinhas. Outras colidirão com nuvens densas e acenderão novos berçários estelares. Haverá caos e criação ao mesmo tempo. A Via Láctea mudará. Deixará de ser a espiral elegante que conhecemos e se tornará algo mais alongado, mais distorcido. Andrômeda também perderá sua forma original. E durante esse processo, o céu de qualquer planeta habitado será de uma beleza indescritível. Arcos imensos de estrelas, rios de luz, véus coloridos que se estenderão por todo o firmamento. Mas no coração dessa dança, algo extraordinário acontecerá. Os dois buracos negros centrais, o da Via Láctea e o de Andrômeda, menos lentamente se aproximarão. Cada um deles com milhões de vezes a massa do Sol. Cada um circundado por um disco de plasma girando a velocidades impossíveis. Eles começarão a orbitar um ao outro como dois predadores, girando, acelerando, causando ondas gravitacionais que viajarão pelo universo inteiro. E então, quando finalmente colidirem, irão se fundir em um único buraco negro supermassivo. Um titã com poder suficiente para deformar o espaço-tempo ao seu redor de forma grotesca e hipnotizante. O resultado não será destruição completa, mas renascimento. Das duas galáxias surgirá uma nova. Uma elíptica colossal, brilhante, cheia de novas estrelas formadas a partir da colisão de nuvens de gás. Será uma galáxia jovem, nascida de duas antigas. Um novo lar para sistemas, mundos, talvez até civilizações. Esse será o destino final da Via Láctea. Mas até lá, bilhões de anos ainda se passarão. E a história da nossa galáxia menos e da nossa estrela menos continuará silenciosa entre as espirais, enquanto nós tentamos compreender quem somos nesse imenso oceano cósmico. Muito antes da fusão entre a Via Láctea
e Andrômeda. Antes do encontro colossal, que remodelará o formato de nossa galáxia, algo inevitável acontecerá dentro do nosso próprio sistema. Não é o choque de estrelas distantes, nem a dança gravitacional de constelações inteiras. É algo muito mais íntimo. Algo que determinará o destino do nosso lar. O Sol, menos a estrela, que nos sustenta menos, vai envelhecer. Hoje, ele brilha em plena maturidade, estável, radiante, gentil. Seus fótons percorrem 150 milhões de quilômetros para alcançar a Terra e permitir que mares, florestas e formas de vida floresçam. O Sol parece eterno, mas é apenas um ator num palco cósmico que exige mudança. Cada estrela, por mais grandiosa que seja, segue um ciclo. Nasce, vive, envelhece e morre. E com ele, tudo o que orbita ao seu redor é obrigado a mudar também. Quando o Sol atingir aproximadamente 10 bilhões de anos, seu núcleo começará a sofrer uma transformação inevitável. O hidrogênio, o combustível que manteve sua chama acesa por éons, menos começará a se esgotar. Sem esse combustível primordial, o núcleo não será mais capaz de conter a pressão gravitacional. O equilíbrio perfeito que manteve o Sol estável por tanto tempo começará a ruir. Então, lentamente, o Sol começará a inchar. Primeiro, sua expansão alcançará a órbita de Mercúrio. Depois, engolirá Vênus. E a Terra estará na beira do abismo. Mesmo que não seja consumida fisicamente, o calor será tão intenso que tornará o planeta irreconhecível. Os oceanos evaporarão em nuvens gigantescas de vapor. As rochas derreterão. As montanhas se tornarão rios de fogo. A atmosfera será arrancada por ventos solares furiosos. Aquele mundo azul que um dia abrigou vida, sons, músicas, cidades e sonhos, será reduzido a um deserto incandescente. Uma casca sem propósito. Uma lembrança distante do que foi, mas esse não precisa ser o fim da nossa história. A humanidade, ou o que quer que ela venha a se tornar, talvez encontre caminhos para sobreviver. Podemos nos espalhar por outros sistemas, construir civilizações entre as estrelas, criar mundos artificiais, viajar pelas dobras do espaço, ou até transformar a nós mesmos num tipo de existência completamente nova. Talvez descendentes da espécie humana habitem planetas ao redor de anãs vermelhas, estrelas que viverão por trilhões de anos. Talvez se adaptem a ambientes que hoje nos parecem impossíveis. Ou talvez desapareçamos muito antes disso, deixando apenas vestígios silenciosos de que um dia existimos. Mesmo assim, o cosmos seguirá em frente. Depois de viver como uma gigante vermelha, o Sol expulsará suas camadas externas numa onda brilhante de gás e poeira, criando uma nebulosa planetária. Será um casulo de luz colorida, flutuando pelo espaço, como um delicado véu cósmico. Essa nebulosa brilhará por dezenas de milhares de anos, um piscar de olhos, na escala universal. No centro desse espetáculo, restará o coração do Sol, uma anã branca. Pequena, densa e brilhante, apenas por algum tempo. E então, ao longo de trilhões de anos, ela vai se esfriar até se apagar completamente, tornando-se um objeto silencioso, semelhante a um cristal negro, perdido no infinito. Enequant, isso a Terra, se não tiver sido engolida, será apenas poeira cósmica, carregada pelo vento estelar, misturada a outras partículas, que um dia poderão formar novos mundos. E mesmo esse destino triste não encerra a história. Porque o universo é imenso, dinâmico e cheio de possibilidades. Outras estrelas continuarão nascendo. Outras galáxias continuarão colidindo. Outros planetas ganharão oceanos, atmosferas, tempestades e vida. A consciência pode surgir em lugares
que nem imaginamos. Civilizações podem florescer em mundos feitos de gelo ou de pedra, sob sóis fracos ou estrelas gigantescas. E muito mais longe no futuro, em tempos quase inimagináveis, até essas estrelas morrerão. O universo continuará se expandindo cada vez mais rápido. As galáxias se afastarão até desaparecerem, além dos nossos horizontes observáveis. Os quasares se apagarão, os buracos negros, os grandes gigantes silenciosos do cosmos, evaporarão lentamente pela radiação de Hawking, liberando seus últimos sussurros de energia. Trilhões de anos depois, o universo poderá se tornar um lugar frio, escuro e quase imóvel. Sem estrelas. Shem, luz. Apenas partículas solitárias vagando por um mar silencioso. Mas mesmo isso não representa o fim absoluto. Porque cada fóton, cada átomo, cada fragmento traz em si a memória de tudo o que já existiu. Memórias de galáxias espirais, brilhando como fogos de artifício cósmicos. Memórias de mundos cheios de vida. Memórias de civilizações que olharam para o céu e fizeram perguntas. Memórias de você, de mim, de todos nós. O universo não apaga suas histórias. Ele as transforma. E talvez, quando tudo parecer silencioso, uma flutuação quântica gigantesca crie um novo Big Bang. Um novo universo. Um novo tempo. Um novo conjunto de estrelas, galáxias e possibilidades. Talvez tudo recomece de uma maneira completamente diferente. Talvez seres de outro ciclo cósmico, de outro universo, um dia olhem para o céu e se perguntem de onde vieram, assim como fazemos hoje. Porque essa é a essência do cosmos. Transformar, renascer, continuar. E dentro desse fluxo infinito, mesmo que nossa existência seja breve, ela é extraordinária. Somos poeira de estrelas que aprendeu a pensar, a sentir, a observar. Somos fragmentos do universo que ganharam a capacidade de contemplar o próprio universo. E isso é profundamente raro. Não importa se estamos aqui por um instante cósmico. O fato de existirmos já é um milagre estatístico, físico e poético. O universo é vasto, misterioso e imprevisível. Mas enquanto houver alguém, em qualquer canto, em qualquer época, que olhe para o céu com admiração, ele nunca estará realmente silencioso. Nunca estará realmente vazio. Porque através de nós, o cosmos ganha voz. E assim termina nossa jornada, não com um fim, mas com uma continuação eterna. O universo segue. E nós, de alguma forma, seguiremos com ele.